Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Vamos falar hoje com a Andrea Werner, queridíssima, uma live super especial aqui pela Spectrum Fisiotea. Olá, como é que vocês estão? Sexta-feira, todo mundo animado? Vamos aguardar a Andrea Werner, já confirmou que está online, daqui a pouco vai acessar aqui a live para conversar com a gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá. Vamos aguardar a Andrea. Só mais uns minutinhos ela deve compartilhar a tela com a gente. Temos muito para conversar hoje sobre inclusão. Como é que vocês estão aí? Ah, que bom, que ótimo. O áudio tá ótimo. Perfeito. Sexta-feira à noite, todo mundo tranquilo em casa. Ah, pronto. Lagarta vira pupa, que é a página da Andrea. E vamos aguardar ela solicitar o compartilhamento para que possamos começar a nossa conversa. Andrea, tomando um vinho, né? Todo mundo tranquilo em casa. É isso aí. Bom, enquanto aguardando a live, né? Na expectativa. Oi, Andrea. Ah, eu não recebi a sua solicitação aqui. Vamos ver. Aí, agora acho que sim. Agora acho que foi. Eu acho que tem, às vezes, um pequeno delay aqui nos comentários. Ah, chegou! E aí, boa Vou noite. botar um Como você filtro do está? Instagram. Vou botar um filtro do Instagram aqui, gente, porque a cara de rinite hoje não está bacana. Então, vocês me perdoem, vai rolar um filtro aqui. Pronto. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? E por aí? Deixa eu ajeitar aqui a direção da coisa. Uma Pronto, honra, agora tá bom. prazer imenso conversar com você. Imagino aí a sobrecarga, né? Muitas demandas, agenda corrida. Ó, a Thalita dizendo que você tá linda, né? Você Ah, sabe ela é que suspeita. o fã-clube é muito forte, todo mundo muito feliz de contar com a sua participação aqui na nossa página Spectrum Fisiotea. Nós somos 4 fisioterapeutas, o meu nome é Mariana, a Thalita, que é grande amiga da Andrea, participa e idealizou esse grupo, né, de 4 fisioterapeutas, foi ela que nos fez aumentar aí essa paixão pela fisioterapia no TEA e organizou, idealizou esse grupo. E a Vânia e a Fabiana, que também estão nos acompanhando aqui pelo chat. Então, Andréia, é um prazer enorme conversar com você. Eu acompanho a Andréia, acho que, nossa, há muitos anos, eu já perdi a conta, desde o Theo bem pequenininho. Mas olha, eu acho que é bem difícil. Mas se por acaso alguém que está aqui não conhece a Andréia, acho que eu vou deixar você se apresentar. Eu sei que você é uma pessoa muito comunicativa, é jornalista, né? Vou deixar você se apresentar. E o que eu percebo, tenho acompanhado aí muita coisa que você fala e você escreve, que tenha se ampliado cada vez mais o seu panorama e a sua atuação num primeiro momento mais restrita, né? Mais focada no TEA, pela questão toda pessoal, familiar, e cada vez mais eu tenho me encantado e acho que muitos aqui presentes, percebendo essa sua expansão. Você até escreveu novamente sobre isso nos últimos dias, né? Quando a gente percebe o que você fala de deficiência de forma mais ampla, de sociedade, de preconceito, de inclusão. Então, eu acho que a gente tem que te ouvir nessa apresentação. Eu vou só apagar a luz aqui que tá ruim, gente. Peraí. Vamos trocar a luz.
Bom, então enquanto a Andrea troca... Ahá! Não, já consertei. Pronto. Então, gente, eu sou... agora, já que tem a luz aqui na frente, vamos fazer a coisa direito, né? Eu sou a Andrea, eu sou jornalista, sou escritora, tenho TDAH, sou neurodiversa, percebe-se a hiperatividade em alguns momentos. Sou mãe do Theo, que tem 12 anos, é autista moderado, não oralizado. Inclusive, se bobear, vocês vão ouvir alguns barulhos dele, porque ele tá bem agitado ali fora com meu marido. Eu comecei um blog em 2012, que é o Lagarta Vira Pupa. O Theo foi diagnosticado com autismo em 2010, ele tinha 2 aninhos. Eu trabalhava fora, eu acabei parando de trabalhar para acompanhar ele. E aí, no início de 2012, eu comecei um blog meio que para ocupar a cabeça e tudo. Um blog que eu achava que ninguém ia seguir, eu me enganei. O bom resumo é isso. Aí o blog virou Facebook, YouTube, Instagram. Fui conhecendo melhor a situação, fui entendendo que autismo é uma deficiência, fui entendendo a importância de políticas públicas, e aí é isso que ela falou de ir ampliando, assim, né, a visão. Basicamente é isso. Bom, então, André, eu vou te fazer a primeira pergunta, já pensando nessa ampliação de horizontes, né? Eu vejo cada vez mais, como você disse, você olhando para as políticas públicas de uma forma mais ampla, né? Agora, começou do TEL e agora olhando para uma população gigante aí do Brasil e do mundo, né? E o que a gente vê, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? Eu e a Tharita também, né? Nós atuamos no Complexo HC, agora muito também remanejadas eventualmente por causa da pandemia, né? Da Covid, mas o nosso dia a dia é perceber que muitas demandas não são atendidas pelo sistema público de saúde, não tem vaga para todo mundo e não tem terapias diversas, não só fisioterapia, mas fono, TO, a reabilitação de forma mais ampla falha no SUS. Mas o SUS, se a gente for olhar a Constituição de 88 e o projeto todo, e a gente está vendo isso no dia a dia, né? Na pandemia, o quanto é fundamental a gente ter aí esse sistema único de saúde. Então, eu queria ouvir de você, assim, o que você acha que já deu certo para a reabilitação no SUS e o que pode melhorar, o que a gente pode fazer para mudar o que ainda está falhando? É ruim com ele, pior sem ele, né? Isso é o que você falou, com o Covid a gente está vendo isso. Pensa nos Estados Unidos que não tem sistema público de saúde, as pessoas estão indo para o hospital e não sabendo como é que vão pagar a conta depois, né? A hipotecar a casa e tudo depois para conseguir. Ficou vivo, mas não tem de onde tirar o dinheiro depois. A gente tem estruturas que foram criadas no SUS para atendimento desse tipo de demanda. Né, para atendimento de autismo, a gente, depois da regulamentação da lei Berenice Piana, ficou sendo os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e para atendimento de reabilitação ficou sendo o SER, né? Eu estou falando aqui de São Paulo. Eu imagino que em outros lugares tem outras siglas, mas aqui é esse. É o Centro Especializado de Reabilitação. A ideia é muito boa e em algum momento foi bom. Tá? Falando em algum momento foi bom, por quê? Porque nos últimos anos e nos últimos governos, para não colocar isso na conta de um governo só, o SUS tem sido sucateado, né? Então, o que a gente vê, e eu já visitei algum SER aqui em São Paulo, é que os equipamentos são muito velhos, equipamentos sucateados mesmo. Muitos profissionais, pelo próprio desgaste de ter uma fila imensa naquele equipamento público, eles acabam se exonerando e não querem mais trabalhar com aquilo. Eles não têm permitido fazer novos concursos para contratar mais profissionais. Então, por exemplo, o último SER que eu visitei, que foi o do Jardim Marcelo, que é no Capão Redondo, aqui em São Paulo, que é uma região de super vulnerabilidade, que atende criança com paralisia cerebral e atende adultos também com questões motoras e atende até alguns autistas lá. Tinha uma fono lá que nem era especializada em autismo, mas ela estava tendo que atender autista, porque era a única que tinha lá. Ela era especializada em fazer... Ai, gente, o BERA, aquele exame de audição, né? E nem... Olha a rinite, eu falei que eu tô com rinite. E ela tava tendo que atender autista. E a outra fono que trabalhava lá tinha saído de licença e não tinha voltado. E eles não permitem fazer concurso e contratar mais gente. Tinha um médico que também saiu e não voltou. Então, eles estavam... Quando eu tive lá, eles estavam com uma fila de 40 pessoas.
para querer o atendimento e não tinha como atender essas 40 pessoas. Aí a pessoa que precisa de reabilitação, a mãe que tem um filho com paralisia cerebral, alguma lesão cerebral, alguma questão motora, ela fica dependente dessas universidades do tipo Unicid, Uninove, que tem fisioterapia e terapia ocupacional, e eles meio que fazem aquilo como um estágio supervisionado dos estudantes, mas também tem uma fila gigante. A ACD também tem uma fila gigante, e eu ouço muito das mães que eles selecionam os pacientes, do tipo, tem o paciente que eles falam que é o perfil da ACD e que não é o perfil da ACD. Geralmente eles falam que é o perfil da ACD o paciente que tem bom prognóstico. Aqueles que eles olham e falam, isso aí vai ser só paliativo, eles não querem pegar. A PAI, eu já ouvi a mesma conversa. Lucy Montoro também tem fila. Então, assim, a demanda é muito alta para o tipo de equipamento público que a gente tem atualmente. Né? Então, as pessoas que são mais carentes acabam ficando sem nada mesmo. Então, eu estava te ouvindo e estava pensando aqui. Eu sou professora da PUC de São Paulo. O nosso estágio, eu sou responsável pelo estágio de físio e neuropediatria. Ele acontece lá na Fundação Selma, que fica em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, né? Lá, no momento, nem existe uma fila tão grande, mas eu acho que falta muita informação também, difusão dessa rede, articulação dessa rede, né? No Hospital das Clínicas é exatamente isso que você falou, né? A gente tem um setor que no momento está pausado, né? Por conta da Covid, né? Muitos ambulatórios se tornaram enfermarias. É bem o que você falou, é uma aflição, assim, porque não vence, né? Porque nós temos uma demanda muito grande, muitos pacientes, e a fila aumenta, né? E a gente fica naquele dilema, né? Qual é o momento de alta? Quanto eu posso fazer? O quanto agora eu oriento e pauso um pouco esse atendimento? Acaba dando alta mais cedo também, né? Eu escuto muito isso, tanto do SER, da ACD, quanto do CAPS também. Eles acabam dando alta mais cedo, tipo 6 meses às vezes leva alta na ACD, para eles conseguirem fazer a fila rodar, né? Para entrar mais gente. E lá, nesses locais, tanto na Fundação Selma, quanto nesse setor, na ortopedia lá do HC, é exatamente o que você falou. Vem muito paciente que ele foi recusado em outras instituições por um déficit cognitivo ou por traços autísticos, né? Por características. Então, assim, se não faz o que o terapeuta está falando, não obedece certinho ali, fez uma brincadeira, não atendeu, fez outra, tal, tem déficit de atenção, não consegue focar visualmente, chora. São pacientes que não são elegíveis para atendimento em muito lugar. É bem o que você falou, né? E essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Se a gente pensar que o SUS é universal, que é para todos, que toda criança tem direito à saúde, à educação, como é que fica isso? É possível, tudo bem, a instituição pré-selecionar? Isso não estaria ferindo princípios da Constituição de 88? Tá super ferindo um monte de coisa, né? E tanto que às vezes a pessoa judicializa e ganha, né? Tem gente que judicializa o Estado porque a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que fala que a pessoa com deficiência tem direito ao atendimento, em habilitação, reabilitação, piriri, pororó. Então tem gente que até consegue processar o Estado e consegue que o Estado pague um tratamento particular. Eu conheço casos assim. Justamente porque o SUS deveria estar dando conta de atender todo mundo. Né? Então, sim, acontece. Está errado, não está certo. Por outro lado, pensando no SUS e no recurso limitado, eu vou agora dar um outro exemplo, eu não sei, você deve ter ouvido sim, as crianças com AME, por exemplo, né? Que tem o Spinraza, a medicação que é caríssima, que custa milhões, né? Você falou isso, eu estava lembrando, as crianças que conseguem, por ação judicial, esse tratamento. Porque assim, eu me sinto assim, muitas vezes, cobrindo um santo e descobrindo outro. Eu ouvi que em alguns países as pessoas com AME não tiveram direito a esse tratamento mais caro, né, medicamentoso, né? Eu não sei se você já ouviu, ou algum projeto, ou alguém, algum caminho, porque a gente tem um recurso muito limitado de qualquer forma, né? Assim, você tem assim alguma ideia, algum caminho? É que o recurso não é tão limitado assim, né? Na verdade, aí a gente entra numa discussão de prioridades e de onde que é gasto o dinheiro e como que é a nossa tributação e o tanto de isenção que é dado para um monte de empresas grandes e que é um dinheiro que poderia estar indo para a saúde. Então, a discussão aí é ampla nesse sentido de que dinheiro tem, mas por determinados interesses diversos,
o dinheiro não é usado direito onde deveria. A educação é outro aspecto, né, que a gente está sofrendo também. A educação pública também está sendo sucateada há muito tempo. E é responsabilidade do Estado, na nossa Constituição fala, né, que saúde, educação, tudo é responsabilidade do Estado. Então, teoricamente, sim, o Estado deveria se virar e pagar esse tipo de coisa. Né? Deveria pagar sim. E tem muita decisão judicial favorável. O problema é que às vezes demora a justiça também, né? E aí é um tempo que a criança não tem. A criança acaba morrendo no meio desse processo. Ou ficando com sequelas, né? No caso da atrofia muscular espinhal, conforme a doença progride, chega num ponto que depois a medicação vai ter o mesmo benefício, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Exato, acaba sendo alguma perda acaba sendo irreversível, né? Então, você fez esse link com a educação, essa era uma outra coisa que eu queria te perguntar. O que você tem ouvido? Você deve ouvir muita coisa o dia inteiro sobre isso, né? As escolas na pandemia, né? Uma percepção minha é que, de certa forma, as crianças com autismo, atrás da câmera, né? Então, cada um está numa faixa etária até um pouco antes do TEL, né? Se a gente falar de uma faixa etária de 8, 9 anos, crianças com autismo leve a moderado, elas acabam desenvolvendo essa habilidade de ligar e desligar o microfone, né? Assim, foi bem surpreendente, até assim, as típicas num primeiro momento também, acredito que a escola achou que as crianças iam precisar de muito mais mediação para essa tecnologia, né? E foi tranquilo até para eles esse ligar e desligar do microfone e da própria câmera, né? O que eu tenho percebido é que na hora que desliga a câmera e o microfone, o autismo, de certa forma, desaparece da sala de aula, né? Então, a criança que tinha muita estereotipia, que fazia aí, que faz, né, algum tipo de estereotipia vocal com muito ruído, aquela hiperatividade difícil, que a criança não fica sentada e fica andando. Então, assim, aquilo, de certa forma, desapareceu, né, no mundo virtual, né? Porque se não é a própria criança ou adolescente com autismo, é quem está ali ajudando, mediando, a pessoa liga e desliga a câmera e o microfone, né? E algumas famílias se sentem, inclusive, aliviadas, porque finalmente todo esse comportamento atípico acaba sendo menos alvo de discriminação, de preconceito. Então, essas crianças, de certa forma, por algum momento aí, por essa circunstância, elas estão mais protegidas. Você tem ouvido algum relato sobre isso? O que você acha disso? Eu tenho ouvido um pouco de tudo, mas a impressão que eu tenho é que a maioria não se adaptou à aula virtual, não. Tá? E tem um motivo muito simples que uma autista falou para mim que faz total sentido. Que o autista tende a ser muito concreto com as coisas. Então, escola para ele é aquele prédio da escola onde ele vai todo dia. O lugar da professora é lá na sala, na escola. Se ele encontrar com a professora, mesma coisa. Nosso computador ele apagou, minha bateria vai pro saco. Deixa eu só dar uma mexidinha nele para ele voltar. Acho que não voltou. Acho que ele apagou. Peraí. Lindo, o computador acabou a bateria. Já chamei meu contra-regra aqui. Então, uma coisa que aconteceu aqui em casa e que para mim ficou muito claro é assim, o Theo ficava muito irritado. Quando eu ligava aquilo e falava, olha a professora que vai dar aula, olha os seus coleguinhas, olha a escola. Ele ficava muito irritado. Eu acho que na cabeça dele, ele não fala, mas eu imaginava que, não, isso aí não é aula. Tipo, o que meus coleguinhas estão fazendo na tela do computador? O que a professora está fazendo aí? Então, aquilo começou a gerar crises para ele. E aí, na terceira vez que ele se agrediu e teve uma crise, no momento em que eu estava tentando fazer ele participar da EAD, eu desisti, larguei para lá, falei, esquece, não vai rolar. Saúde mental em primeiro lugar, sabe? E deixei para lá. Eu também ouvi, isso é a maioria dos relatos que eu escuto, obviamente não é quantitativo, né? Mas eu ouvi muitas mães falando a mesma coisa, que não deu certo. Eu também ouvi mães falando isso que você falou, que a criança conseguiu ficar mais organizada do que na sala de aula, porque tem menos estímulos, né? Então ela conseguiu até prestar mais atenção. Tem de tudo um pouco. De qualquer forma, a gente tem que entender que isso é uma medida emergencial, inclusive para criança típica. Não é o ideal isso.
A gente não pode nem chamar isso de EAD. EAD é uma modalidade de ensino que tem toda uma preparação para isso e tudo. A gente está falando de professores que não foram preparados para isso. Ele está aqui agora. Professores que não foram preparados para isso. Um conteúdo também que não foi preparado para esse tipo de plataforma. E crianças que não estão acostumadas. Enfim, tá tudo errado, gente. Não é, né, não é para a gente achar que o filho da gente teria que ter se adaptado e que o nosso filho está errado de não ter se adaptado. Na verdade, é muito normal que eles estejam estranhando esse tipo de coisa. E eu fico com dó de todo mundo. Eu fico com dó dos professores que não sabem direito o que estão fazendo porque não foram treinados para isso. Eu fico com dó das crianças que não estão entendendo nada, estão ficando cansadas disso. Eu fico com dó das mães que agora, além, né, a gente quando vira mãe de criança com deficiência, a gente vira também terapeuta, vira um monte de coisa ao mesmo tempo. Deixa eu voltar meu filtro aqui, gente. Olha a diferença. A gente vira terapeuta, né? A gente vira um monte de coisa. E agora, além disso, estão querendo que a gente seja pedagoga e professora, né? Então, eu só posso dizer que eu fico com dó de todo mundo nesse cenário, né? Agora tá tudo certo. O celular está carregando, o filtro está de volta, tá beleza. Tudo em ordem. Ai, gente, problemas técnicos. Certo. Eu lembro, eu falei, né? Eu tenho gêmeas, as minhas têm 8 anos, né? E eu lembro bem de falar isso para a professora: não me tira o meu lugar de mãe, deixa eu continuar sendo mãe das minhas filhas, né? É uma sensação, é bem isso que você falou, né? Eu não sou pedagoga, nem quero ser, né? Mas então, no seu caso... a gente vai ensinar como a gente sabe, a gente não vai ensinar da forma certa de ensinar. Quem sabe isso é professor, né? Meu marido está acompanhando aqui, ele inventou, a minha página é Físico Pesquisador, ele inventou para hoje um codinome médico pesquisador, não é do Instagram, inventou hoje, ele está dizendo que está difícil para todos. Ele acaba, assim, muito mais, ele é cardiologista, ele costuma falar bem isso. Eu sou cardiologista, eu não sei nada de educação, nada de pedagogia, não sei dessas coisas e tal. E a gente acaba ensinando dentro do nosso repertório. Mas então, você, pelo menos a sua estratégia foi essa, priorizar a saúde mental e então não está acompanhando. Não tá. Não tá. O que tinha de lição de casa aqui a gente ainda fez, ela chegou a mandar umas outras, mas eu vi que ele também não estava curtindo. Aí, assim, depois que passou o primeiro mês, que foi mais difícil, porque rompeu muito a rotina dele, né? Então ele estava estranhando não ter aquela rotina mais. Ele acostumou com a rotina nova. E assim, eu vou falar para você o seguinte: tá difícil, eu não vou falar que tá fácil, aliás, acho que não tá fácil para ninguém. Mas tá menos difícil do que eu achei que seria. Então, assim, alguns comportamentos difíceis que ele tinha, igual ele tem uma estereotipia que às vezes ele bate a mão, assim, ele vira a mão para trás e bate no que tiver lá. Ou ele tá na mesa, ele fica batendo as costas da mão na mesa. Então, às vezes fica machucadinho, assim, fica uns roxinhos. Piorou. Ele tá com um roxo grande, assim, na mão e tudo. E todas as mães que eu tenho conversado têm falado que as crianças estão com muito mais estereotipia, tudo, mas a gente sabe que eles usam isso para se regular. Então, isso só é um sinal de que eles estão profundamente desregulados, principalmente emocionalmente. Né? E aí você pensa ainda por cima, uma criança que não consegue se expressar. Para falar: mãe, vamos conversar aqui, mãe. Até quando isso vai durar? Até quando eu vou ficar sem ir na escola? Até quando eu vou ficar sem ver o vovô e a vovó? Até quando eu vou ficar sem poder ir na rua, sem poder ir no shopping, sem poder... Entendeu? Aquela angústia dele, ele vai manifestando isso no comportamento. Então, o comportamento fala, né? Comportamento é comunicação. E eu tô vendo isso muito aqui. E às vezes dói o coração da gente, né? Porque o que eu vou falar para ele? Eu não sei quando vai acabar. Eu só falo assim: filho, mamãe não sabe. Mas enquanto tiver a doença lá fora, a gente não vai poder ficar saindo. Né? Você vai poder voltar em algum momento para a escola, para seus coleguinhas, mas a mamãe ainda não sabe quando vai ser. Né? A gente fica angustiado pela falta de resposta, a gente fica angustiado porque eles não conseguem se manifestar, né? O autista não consegue expressar direito a angústia que ele está sentindo e acaba demonstrando isso em comportamentos que não são bacanas. Então, assim, é o que eu falei da saúde mental, ó, tá difícil, e eu considero assim um objetivo a gente chegar no final dessa pandemia, retomar a vida normal, se é que isso existe, com o que a gente conseguir ainda manter da nossa saúde mental. É o que a gente está tentando aqui. Você sai com ele de máscara em algum momento? Ele aceita a máscara? Ele aceita a máscara. A gente faz muito assim, de botar ele no carro e ir para lugar nenhum, dar uma volta de carro e voltar para casa.
Os meus sogros já tiveram Covid, então a gente voltou a visitar meus sogros. Eu tinha meio dúvidas, podia infectar de novo, mas passou uma matéria no Fantástico uma vez com um infectologista falando que a possibilidade de que quem teve está imune é muito grande. A gente falou, então vamos. Foi até bacana que fim de semana passado ele dormiu no meu sogro e na minha sogra e foi maravilhoso para ele, para a gente, para todo mundo. Né? Acho que ele já estava enjoado da cara da gente também, ficou lá com vovó e vovô de sábado para domingo. E às vezes, quando o Leandro vai no mercado, porque aqui quem vai no mercado é o marido, ele leva o Theo junto e o Theo vai de máscara, ajuda a empurrar o carrinho, passar o gel na mão, aquela coisa toda. Que é o jeito que a gente arruma de tirar ele de casa de vez em quando. Mas eu ainda não tive coragem de retomar as terapias. Ele consegue não ficar mexendo na máscara o tempo todo, não incomoda? Ele consegue, mas assim, ele nunca ficou... Vamos dizer se voltasse às aulas, vai. Essa que é a dúvida maior. Uma coisa é ele sair, ir no mercado, ficar com a máscara, sei lá, 1 hora na cara. Nem que seja em períodos mais alternados, assim, né? Outra coisa é ter que ir para a escola e ficar 4, 5 horas com a máscara na cara. Isso nunca aconteceu. Então eu não sei como seria. Não sei dizer. Mas a compreensão dele tá boa nesse sentido. Ele vê a gente usando e eu acho que o perfil sensorial dele ajuda. Porque eu acompanho muitos autistas no Facebook e os que têm me falado que não suportam a máscara são esses que têm um perfil mais aversivo de toque, sabe? Então, que não aguenta nada na cabeça, que não gosta de abraço e tudo. E o perfil sensorial do Theo é o contrário, o perfil dele é de busca, né? Tá sempre faltando estímulo ali. Então, eu acho que deve ser um dos motivos que aquilo não incomoda ele e ele fica numa boa. Certo. Tá, bom, então, mas ele vai até o supermercado, acredito que então vocês conseguiram construir algumas rotinas, então, que acho que até muitas famílias não saíram de jeito nenhum, né? Não arriscaram nem isso, a criança que não tá... A gente demorou também, viu? Esquece. Isso é de pouco tempo pra cá. Antes era só os passeios de carro para lugar nenhum. Só mais recentemente que a gente teve coragem. Como é que foi a história da máscara? Ele simplesmente viu que estava todo mundo com a máscara e tudo bem? A gente começou a explicar para ele que, olha, agora por causa do bichinho, o bichinho entra pelo nariz, então para sair tem que botar isso aqui no rosto. Olha, mamãe colocou, papai colocou, você precisa colocar também. Beleza. Sem foi problema. Tranquilo. Foi. Certo. Mas eu te falo que assim, se fosse uns 3 anos atrás, minha filha... Não teria dado certo, não, né? Porque ele amadureceu nos últimos anos, ele melhorou a compreensão das coisas, ele melhorou até a questão mais social mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que por muitos anos foi um terror para ele, que é cortar cabelo. Hoje em dia, senta lá numa boa, lava o cabelo no cabeleireiro, fica olhando depois no espelho, sabe, assim. Então, muitas coisas foram mudando nos últimos anos. A gente morou no exterior e ele não suportava botar touca na cabeça e fazia -20 lá no inverno. Então, a gente passou muito aperto com ele. Se fosse hoje em dia, eu já tenho certeza que seria muito mais fácil. Porque ele já aceita muito mais fácil esse tipo de coisa. Você viu? O pessoal está contando vários, né? Falando sobre a máscara, falando das pistas, visuais, direcionamento. Pelo jeito, a história da máscara aí foi um desafio para... Acho que tem muitas famílias também aqui nos acompanhando e terapeutas. Eu queria perguntar também com relação a uma resolução recente, eu acho que você postou, eu vi que a Tharita também comentou bastante sobre isso, que fala que talvez os autistas voltem num outro momento para as aulas, porque não são capazes de justamente, ou de ficar com a máscara, ou de ter o cuidado de higiene com as mãos, como as outras pessoas, né? Que as pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, poderiam voltar num outro momento, né? Não seriam chamados, vamos dizer assim, para esse primeiro momento de volta às aulas, né? Como você vê isso? O que você... Isso repercutiu bastante? Você deve ter ouvido bastante sobre isso, né? Ah, minha filha, quando acontece essas coisas, meu inbox é só isso. André, você viu isso? O que você acha disso, André? Isso é bom, isso é ruim? Então, sim. Num primeiro olhar, você pensa, é uma medida protetiva, né? Vamos pensar por esse lado, realmente. E vamos pensar assim, né, gente? Na verdade, não deveria voltar às aulas para ninguém.
se for pensar por esse lado, a gente ainda não acabou a pandemia, a gente não está ainda em curva descendente, a gente não está fazendo testagem em massa para saber como está, que é o que todo país sério está fazendo testagem em massa para entender em que nível da pandemia que a gente está. Então, a gente não deveria estar voltando às aulas para ninguém. Agora, se vai voltar, qual que é a diferença de uma criança autista que bota tudo na boca para uma criança típica de 3 anos de idade que bota tudo na boca? Então, a criança típica de 3 anos de idade pode, mas o autista não pode. A criança com síndrome de Down, que tem deficiência intelectual, que tem transtorno de processamento sensorial, que também bota tudo na boca. Por que o autista? Né? Assim, não faz sentido. Volta para todo mundo, ou não faz sentido tirar o autista por causa dessa questão. Né? Eu acho que a volta às aulas tem muitas outras questões que vão além da questão da criança com deficiência. Né? Você tem professor que tem filho com deficiência, que tem uma imunidade mais prejudicada ou que tem questões respiratórias com paralisia cerebral e que não pode pegar Covid. O professor vai voltar para dar aula com risco de pegar aquilo de uma criança, chegar em casa e passar aquilo para o filho morrer? Tem professores com doenças crônicas, professores que são grupo de risco. Ou crianças também que o pai é grupo... Como é que vai fazer isso? Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem resposta para muita coisa ainda. A gente nunca passou por uma pandemia, a nossa geração nunca passou por uma pandemia, mas eu sinto que algumas decisões estão sendo tomadas meio que no achômetro e sem ouvir a ciência, ou pelo menos sem ver o que países mais sérios fizeram a respeito. O Brasil é o país que está tendo essa quarentena meia-boca mais longa, justamente porque não fez direito. Então, a maldita da curva não desce, né? A gente está numa quarentena gigantesca porque foi mal feita. Né? Tá tudo errado, tem muita coisa errada. Você acha que isso é uma questão mais política? Vou entrar nesse, assim, é um adendo aqui, né? Não seria o nosso objetivo inicial dessa conversa, né? Mas eu fiquei curiosa para te ouvir sobre isso. Ou uma questão de acesso à informação. O que na sua opinião, né? Eu sei que tem uma certa subjetividade aí nessa resposta, mas o que você acha? Porque a gente vê a questão política muito forte, você falou, né, da curva que não muda e tal, sobre as medicações, né? Aqui temos muitos terapeutas, né, muitos fisioterapeutas e outros terapeutas aqui na área de reabilitação. O que você acha? Por que essa dificuldade tão grande de ficar em casa? A gente... Desculpa, gente, vou ter que falar. A gente tem um presidente que manda sinais para as pessoas de que a quarentena é inútil, de que não precisa usar máscara, de que toma um remedinho que resolve, né? E muitas pessoas estão agindo de acordo com o exemplo que vem de cima. Fora isso, tanto no nível federal quanto no nível estadual, a gente tem uma pressão do poder econômico, de empresários que estão, né, pressionando porque estão perdendo dinheiro, então eles querem que a economia volte. Mas aí, quando resolve abrir, por exemplo, eu acho que é um absurdo essa coisa de abrir restaurante, cara, que é lugar mais contaminante que restaurante, a pessoa precisa tirar a máscara para ficar no restaurante. Ela vai no restaurante para comer, não tem como ela ficar lá de máscara, né? Então é um horror aquilo, mas enfim. Eu vi uma notícia que abriu e os restaurantes estão vazios. E liberaram abrir loja de shopping e os caras estão faturando R$50 por dia. Então, assim, a conclusão é: o que está afetando a economia não é a quarentena, é a pandemia. Né? As pessoas estão com medo de sair, e com razão, as pessoas estão perdendo familiares, a gente está com quase 90 mil mortos nesse país já, é tipo, vários Boeings caem por dia. Né? Então, para mim fica muito clara essa influência do poder econômico, e a forma como isso está sendo feito mostra um desprezo pela vida horroroso. Né? Assim, todo mundo que eu conheço conhece alguém que morreu, ou tem uma amiga que perdeu um pai, ou tem um vizinho, sabe, assim. E a gente está agindo como se isso não estivesse acontecendo, porque a gente tem governantes que muitas vezes estão agindo como se isso não estivesse acontecendo e colocando essa falsa dicotomia entre economia e vida. Né? Ou você sai para trabalhar, ou então você vai morrer. Mas assim, vamos lá. Para que as pessoas pagam imposto? Né? Mas eu não pago imposto. Paga. Você pode, né? Você vive de bico e você não tem o seu contra-cheque para você ver o tanto que vem ali. Mas no Brasil, os maiores impostos, eles não são cobrados na fonte, eles são cobrados sobre o consumo. Até o leite que você compra no mercado tem um super imposto em cima. Um serviço, uma manicure que você for usar, tem tudo você está pagando imposto em cima.
E a gente paga imposto para um Estado com qual finalidade? Do Estado de socorrer quando você precisa. Então, todos os países sérios do mundo estão acabando com o caixa, fica dando resultado negativo no ano, mas estão dando apoio à pequena e média empresa para não quebrar. Estão dando auxílio emergencial, checão para as pessoas, para que elas possam fazer a quarentena direito e ficar em casa. E aqui, para poder aprovar aquele auxílio emergencial de R$ 600 foi um parto. O governo queria dar primeiro R$ 200, acabou ficando nos 600 que a maioria do Congresso queria. E, de qualquer forma, R$ 600 também não é muita coisa, né? R$ 600 também não é muita coisa. Está ajudando as pessoas a não morrer de fome, mas também não é uma super coisa, né? E muita gente tentou e não conseguiu. Quando você tenta e você não consegue e acabou a comida, você sai para rua e vai trabalhar. Você vai deixar seus filhos com fome? Né? Então, assim, se gerou essa coisa na cabeça das pessoas que ou eu vou trabalhar ou eu vou morrer, mas, na verdade, quem tinha que estar resolvendo isso não está resolvendo, né? Da forma mais apropriada. Mais uma vez, como você disse, não é que não tem dinheiro, né? Mais uma vez, tem a questão do remanejamento, né? Ou da organização desse dinheiro, né? Acho que é a mesma coisa, né? Que foi falado. Eu estava te ouvindo aqui, estava pensando, né? Porque eu estava nessa unidade de neuropediatria ambulatorial, fui remanejada por uma enfermaria de neuroadulto, né? Então, comecei a atender AVC, traumatismo craniano, muito triste, né? Até adolescentes com demandas de saúde mental, tentativa de suicídio, né? Então, pessoas polifraturadas, né? Assim, foi um trabalho muito novo e muito difícil, né? Apesar do setor que eu estou ser um setor que não tem Covid, porque o Complexo HC ele separou, né? O prédio do Instituto Central, ele atende as pessoas com Covid, né? O prédio onde a Tharita atua, o ICESP, também, num primeiro momento, teoricamente, não recebia casos de Covid. E o prédio que eu estou, que é o IPQ, o Instituto de Psiquiatria, que agora virou neuro geral, né? Então, por isso que tem esses outros casos de neuro, não só de psiquiatria, também, teoricamente, era um lugar que não tinha Covid. Mas as pessoas começaram a receber diagnóstico de Covid lá dentro, né? Começaram a desenvolver sintomas respiratórios, né? E daí foi bem impressionante. Um dia uma senhora tinha uma neuropatia periférica, ela estava muito bem, e começou a ficar confusa, mas ela estava quase de alta e tal. E no outro dia de manhã ela teve uma parada cardiorrespiratória e ela morreu. E daí, como ela estava começando com um quadro respiratório, foi feita a investigação e tal, e de fato ela teve Covid, né, nesse outro setor. Não deu tempo nem de diagnosticar, ela não teve um quadro respiratório muito evidente nesse começo, né? Então foi a primeira vez que eu lá no meu setor eu descobri depois que eu tinha tido um super contato com uma pessoa que estava muito doente com Covid e não tinha aqueles EPIs todos com aquela proteção toda como no outro prédio, né? Então foi um pouco apavorante, né? E isso aconteceu várias vezes, depois. Até que um belo dia, a minha família toda pegou a Covid, né? Eu tive em maio, né? E o meu marido, a gente, como nós dois, ele fica no INCOR, né? E eu lá no IPQ, cobrindo, a gente não sabe exatamente como é que se foi do hospital. Quem foi, quem passou por outro, né? Exato, se foi por acaso alguém do elevador do prédio, se foi estacionamento, onde que veio, né, assim. Mas daí é aquela sensação de você... O pessoal que acompanha a minha página lá no Facebook, é engraçado, até hoje eu recebo várias perguntas, o que você acha? Eu tô com sintomas, assim, porque quando eu abri essa história da Covid, né, eu percebi, assim, que muita gente tinha muita dúvida, quantas pessoas tinham de dúvida sobre isso. Mas, assim, eu acho que muito mais do que o diagnóstico em si, o que é mais aflitivo é você ficar focado na tua casa, sabendo que você tem 2 crianças lá dentro, que as crianças não podem sair, porque elas já estão convivendo ali, né, com os adultos com sintomas há uns dias, e você não sabe o que vai acontecer com o teu filho, né? Ele vai ficar muito doente, pouco doente, né? As meninas ficaram bem, assim, uma desenvolveu um quadro gastrointestinal, a outra desenvolveu febre, mas pouco tempo, né? Então, assim, mas tem criança ficando com síndrome inflamatória sistêmica, aquela síndrome de Kawasaki, né? Eu tenho pavor desse troço. Até uma repórter da Globo News, a filha dela teve isso, teve que ser internada. Menina de 3, 4 anos.
E foi bem, foi logo no começo de maio que começou essa história, né, da Kawasaki, aí, né, que a OMS começou a falar que existia esse risco e tal. Então, assim, eu acho que mais para a gente, acho que além da situação toda de saúde, eu acho que essa preocupação muito grande que a gente ficou com relação às crianças e como é que ia ficar e tal. Agora, não é uma gripezinha, viu? É uma gripona. Eu É conheço um uma... monte de gente que está com sequela, menina. Eu conheço uma mãe de autista, a Roberta, que ela ficou 2 meses muito ruim e ela ficou com uma sequela que é como se ela tivesse tido tuberculose. O pulmão dela está estragado. A minha sogra mesmo teve, ela fez a radiografia no início, estava com 25% do pulmão comprometido. 40 dias depois, ela nem sentia mais sintoma e tudo, ela fez a tomografia de novo, continuava com 25% do pulmão aparecendo como comprometido. Então, assim, não é. E tá aparecendo notícias, assim, né, de pessoa que teve AVC, pessoa que ficou com não sei o que no rim, né? Ainda estão entendendo direito o que tem de sequela disso aí, né? E a gente nunca sabe, é o que eu falo. O meu medo é que eu não tenho estrela na testa. Eu não sei se eu vou reagir bem, se eu vou reagir mal, se eu não vou ter sintomas, se eu vou ter sintoma grave. Né? Não é, a gente não sabe. É isso. Isso, Então, muitas alterações, a Thalita está até contando lá da experiência do ICESP, né? Então, alterações respiratórias, sequelas, alterações sensoriais, né? A história da Guillain-Barré, né? Também. Enfim, as pessoas estão perguntando aqui né, como é que a gente chegou nesse assunto, mas se a gente entender que a gente está falando de deficiência e sociedade e inclusão de um jeito mais amplo, eu acho que começou da história de trabalhar ou não trabalhar, se expor ao risco ou não se expor ao risco, mas no fundo a gente está falando sim da inclusão social e das estratégias, das políticas públicas, né? Então a gente vê até falando de fisioterapia mesmo, né? Hoje eu estava no meu grupo do Facebook e eu deixei as mães desabafarem. Falei, falem aqui como está sendo a quarentena, né? Aí foi o fororô e muitas falando, e assim, vários depoimentos no sentido que você fala assim, cara, como eu vou julgar? Pessoa falando assim, meu filho estava rachando a cabeça na parede. Desculpa, eu prefiro correr o risco dele ir na terapeuta e pegar Covid do que eu ficar aqui e ver a cabeça dele sangrando. Eu tive que retomar as terapias. Meu filho estava se agredindo, estava batendo na gente, ele já é grande. Eu tenho uma amiga que tem um filho com paralisia cerebral, ela falou, o pé dele começou a entortar. Porque assim, a fisioterapeuta me dá as dicas de como fazer, mas eu não sou fisioterapeuta, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu estou vendo o pé dele dia a dia enrijecendo, entortando, porque o tendão não está. Enfim, pensa, o menino é uma pessoa que é mais de risco para Covid, porque ele tem uma paralisia cerebral, mas ela falou, o que eu vou fazer? Eu estou vendo o pé dele entortar. Então, eu acho assim, a gente tem que entender que o ideal é uma coisa. Agora, o seu sapato é você que calça, cara. Eu nunca vou te julgar se você falar, voltei para terapia com meu filho, voltei para fisioterapia com meu filho. Você que sabe o que está passando na sua casa. E assim, e os terapeutas, né, que assim como você falou que o professor está exposto ao risco, né, eu acho que o terapeuta também, acho que tem que conversar muito bem com os pacientes e avaliar, né, eu acho que combinar com a família, avaliar. Eu vejo assim, as fonos, por exemplo, elas desenvolveram aquela máscara, você deve ter visto, né, que ela é transparente, né, na frente, né, a gente está vendo muito terapeuta, até você falou do restaurante, o pessoal nos restaurantes também, né, que atende e tal, como o Face Shield, né? Tem toda a polêmica da luva, né? O quanto as luvas protegem, de fato, a gente sabe muito bem que se não tiver um treinamento para essa colocação e retirada, como a gente aprende lá no hospital, né? Da luva, porque no restaurante, eu não sei se você já viu no buffet por quilo, às vezes tem uma luva lá. Vai acabar esse troço, né? Buffet por quilo não vai existir mais, gente. Eles vão ter que botar uma pessoa servindo por trás de um vidro e é isso, acabou. Então, mas tem, né? E tem agora, hoje em dia, aberto, e daí você põe a luva, mas assim, não é muito controlado essa hora de pegar a luva, né? Colocar a luva. Ah, é muito perigoso aquilo, gente. Eu fiquei com nojo de tudo agora também. Eu vou rever vários conceitos também depois dessa. Né? Como Buffet é que é por quilo, isso? nunca mais. Voltando para a questão toda da terapia, traz, né, que é isso que você falou do terapeuta atender ou não, porque, claro, a pessoa precisa do tratamento, né? Eu acho que tem toda a necessidade de capacitação com relação aos EPIs e orientação das famílias, né? Então, é melhor
dessa forma ou de outra forma. Dependendo do paciente, é melhor o atendimento domiciliar, dependendo de fazer uma estrutura ambulatorial segura, né, com salas, enfim. Mas, voltando aí para a nossa linha de base, né, inicial, eu queria te perguntar uma questão um pouco mais polêmica aqui no final da nossa conversa. Eu fiquei muito impactada com uma conversa sua recente sobre assédio, né? Aquela história toda do João de Deus. Isso. Mas eu também ouvi muito relato seu, aí, em todos esses anos, muita denúncia sobre deficiência e desde o desrespeito, assim, tem graus, né? Até assédio, abusos diversos, né? Como é que está o Brasil aí nessa questão, né? Nessa sua conversa foi sobre aquela minissérie, né, que contou a história. Sim, em nome de Deus. Você falou bastante que acha que está tendo um crescimento, um desenvolvimento e que a gente está revendo uma série de valores, por exemplo, o machismo, né? Aqui especificamente sobre os deficientes, o quanto a gente avançou e o quanto falta, onde é que a gente está? Pensando em capacitismo ou pensando em curas milagrosas? Tudo isso. Porque, na verdade, uma coisa está ligada com a outra, né? O capacitismo faz as pessoas irem atrás de curas milagrosas também. Óbvio que se você está vendo seu filho sofrendo, é uma coisa. Agora, por exemplo, eu tenho certeza que o sofrimento que eu tive quando eu descobri que meu filho era autista seria bem menor se eu não tivesse tanto capacitismo. E por que eu tenho capacitismo? Porque eu não cresci convivendo com pessoas com deficiência, não tinha coleguinha com deficiência na escola, não tinha amiguinho com deficiência na rua. Pessoa igual meu filho ficava trancado dentro de casa, dentro do quarto, ou estava institucionalizado. Então, quando veio o diagnóstico e eu simplesmente achava que nunca tinha visto uma pessoa autista na vida, quer dizer, se eu não estou vendo é porque está escondido, é porque é coisa ruim, aí é um sofrimento danado. Então, eu não digo que eu não teria sofrido, mas eu tenho certeza que seria um sofrimento menor. E a questão da gente querer eliminar a deficiência, principalmente quando a gente sabe, no caso do autismo, né, a gente sabe que tem muitas coisas que causam o sofrimento com relação ao autismo, a autoagressão e tudo, que a gente procurando ferramentas certas e a gente dando o suporte certo, esse tipo de coisa vai diminuir muito, né? Então, o que eu costumo falar com as pessoas é, se você tivesse mais suporte, se tivesse terapias, intervenção, habilitação, reabilitação pelo Estado, se você tivesse apoio de home care, se for o caso do seu filho com paralisia cerebral, se você tivesse ajuda da sua família, se a sociedade incluísse o seu filho, ia ser tão difícil como está sendo agora? Você ia se sentir tão deprimida? Você ia ficar desesperada procurando por uma cura? Você ia pensar em se matar? Óbvio que não. Então, é o que eu falo, na maioria das vezes, o problema não está tanto na deficiência. O problema está na falta de apoio que vem para as famílias que têm pessoas com deficiência, né? E essa falta de apoio faz as pessoas procurarem coisas milagrosas. É o capacitismo, é a falta de apoio, ainda junta aí uma falta de conhecimento científico. Então, assim, se uma pessoa botar um vídeo no YouTube falando que tomou água benta e curou o autismo, vai ter gente acreditando. Porque está desesperado, porque não entende o direito de ciência, né? A cloroquina é um exemplo. Já tem trocentos mil exames aí, estudos sérios falando que não funciona para Covid. Mas aí tem um Zé Mané que posta um vídeo lá e fala que tomou e que ficou bom, e todo mundo acredita. Teve algum médico que eu vi dando uma entrevista e que ele falou isso. Que ele ficou muito ruim durante 3 dias, assim, com muita falta de ar e tudo. Mas no 4º dia ele melhorou. E ele falou, cara, se eu tivesse tomado cloroquina, eu ia estar aqui fazendo propaganda da cloroquina hoje. Né? Por causa do meu caso pessoal. E é por isso que tem um processo científico rigoroso para certas coisas, né? E relatos pessoais não são evidência científica. Porque você não consegue isolar o que mais que a pessoa usou de remédio. Você não consegue ver se a genética da pessoa é mais favorável a se defender do vírus ou se não é se defender do vírus. Você não tem um grupo controle, enfim. Né? A gente tem rigor científico por causa disso, mas as pessoas não sabem. Elas acreditam. Então, a MMS, que é um exemplo, que a gente briga muito no autismo, né? E que agora está sendo vendido para curar Covid também.
sei lá, 200 vídeos no YouTube de gente que se curou de Covid com MMS. Só que, vamos prestar atenção, gente, 80% das pessoas têm sintomas leves de Covid. Se qualquer uma, vamos lá, 8 em 10 vão se curar da Covid de forma relativamente tranquila, é essa a estatística, não é? Então, se alguma dessas 8 tomou MMS e melhorou, e já ia melhorar de qualquer forma, e postar um vídeo no YouTube amanhã, olha o estrago já. Né? Então, eu acho que a gente precisa de educação científica mesmo, que as pessoas entendam que a ciência não é inimiga, muito antes pelo contrário, e nem é perfeita, né? Mas é a melhor ferramenta que a gente ainda tem. Essa vacina agora que eles estão testando, por exemplo, eles estão dando, metade das pessoas vai tomar vacina, a outra metade vai tomar placebo, justamente para você ter certeza, que deve ser, sei lá, soro fisiológico que eles botam na seringa. Justamente para você ter certeza se foi a vacina mesmo que funcionou, ou se a pessoa melhorou, sei lá, não pegou por alguma questão genética, não manifestou sintoma e ficou por isso mesmo, né? Então, enfim, são várias coisas juntas, mas eu acho que aqui, principalmente pela falta de políticas públicas e pela falta de educação científica e pelo capacitismo, porque a gente não é uma sociedade inclusiva para pessoas com deficiência, a gente é um terreno super fértil para pseudociência e curas milagrosas. Então, ou seja, é uma questão muito maior de informação e que antecede essa polarização política. Sim, eu não tenho dúvidas. Né? Eu acho que foi só a polarização, talvez no caso da Covid foi um catalisador, né? Mas no caso do TEA, eu lembro o tanto que você mesma denunciou o MMS, né? Aí, alguns anos atrás, aquela história toda das lesões intestinais, né? Que o cloro causa com a utilização aí. Eu sei de criança que morreu. Eu sei de criança que morreu. Mas eu não fico sabendo porque a mãe me conta. Porque a mãe, coitada, tá com um peso na consciência pro resto da vida que não consegue nem falar a respeito. Quem conta é a madrinha. Quem conta é a terapeuta que atendia na PAI. E que ficou sabendo que a mãe dava isso. Tentou conversar com a mãe, mas a mãe não escutou. E aí depois viu que a criança teve um negócio e morreu. Para os terapeutas aqui nos acompanhando, a estratégia seria realmente dedicar uma parte da sessão para orientar, né? Para não ficar ali só no treino. É difícil, porque tem médico que cobra R$1.200 de consulta e que receita MMS. Pois é. Tem uma terapeuta lá do norte que me mandou mensagem uma vez, uma terapeuta ocupacional, que o paciente dela estava usando supositório de MMS por causa de uma médica daqui da região sudeste, que estava indo para lá atender as crianças autistas lá e que estava atacando o supositório de MMS nas crianças. Então, muito complicado, né? A gente vê também a história do óleo, né? Dos óleos essenciais. Né? É a febre, né? Eu brinco que eu tenho medo de olhar embaixo da minha cama e ter uma consultora da Terra lá, gente. Porque, olha, eu vou te falar, é todo lugar agora. É assustador. Todo mundo tá vendendo aquele do Terra. É uma pirâmide esse negócio, né? E fora os do Terra, agora é a vitamina D, é o protocolo Coimbra. Sem exceção, todo dia tem alguma mãe no meu inbox perguntando sobre o protocolo Coimbra. E aí eu falo que não tem validação científica, e ainda por cima, eu conheço casos de, por causa desses 1 milhão de suplementos que às vezes eles enfiam na criança autista, eu já vi criança autista com hepatite medicamentosa. Estragou o fígado por causa de excesso de suplementos. Você vai ficar atacando doses maciças de vitamina D na criança e se der um piripaque no fígado da criança. A vitamina D começou no Parkinson, né? Quando eu estava, acho que no mestrado ainda, isso há muitos anos, lá na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, eu lembro que um primeiro paper, né, um primeiro estudo científico foi publicado por esse grupo, né? Eu acho, não sei se você acompanhou essa história desde o começo, né? Eu sei que a vitamina D teve toda a história para a doença de Parkinson, de vez em quando ainda aparece, também ainda me perguntam, porque tem um... eles falam para Alzheimer, igual a MS, cura tudo também, né? É o princípio da pseudociência, certo? Um monte de coisa que não tem nada a ver com a outra. Isso. Esclerose múltipla, enfim, exatamente. Assim como o MMS, são ondas que vêm e vão, né? E sobre as terapias alternativas? No caso, não as terapias que envolvem, não são enganosas, né? Mas não são cientificamente comprovadas, como a própria até homeopatia, né? Ou acupuntura, né? Não tem estudo científico que mostre que esse tipo de tratamento
Exato. Tem É, aí uma portaria que defende essas terapias alternativas no SUS. Inclusive, algumas eram, né? Agora está tudo meio desorganizado, mas eram fornecidas, né? O que você acha disso? eu acho que isso é praticamente improbidade administrativa. Eu acho que a gente precisa ter um princípio na administração pública que é lisura com dinheiro público. Você não pode investir dinheiro público naquilo que não tem comprovação que funciona. E fim, gente. Não tem discussão. Né? E Você no está usando num negócio que não tem comprovação, pode ser qualquer negócio, desde a cloroquina até o MMS, sabe? Assim, né? Dinheiro público é dinheiro público. A gente tem que. A gente não vive falando que está faltando dinheiro. Então vamos usar direito o que tem, né? Vamos direcionar direito para aquilo que a gente sabe que funciona. É isso. Então, porque essa é uma polêmica grande, né? Você sabe, né? Muita gente defende, né? O Eu acho uso, assim, a né? terapia alternativa, eu não vejo problema nela, desde que a pessoa não deixe de fazer aquilo que funciona também. O problema é quando a pessoa abandona tratamento sério e que tem comprovação científica para fazer uma coisa que não tem. Aí é o perigo. Igual eu já vi mãe que o menino tava com uma otite daquela, estava comendo o ouvido do menino por dentro e tava tacando homeopatia no menino que não queria dar antibiótico. Eu ficava só imaginando o sofrimento daquela criança, entendeu? De mais de 3 dias Eu de febre, assisti muita né? criança com sequelas muito graves de meningite que começou Opa, assim. por causa de otite, eu sei. Inclusive, eu tenho uma amiga que perdeu o melhor amigo dela nisso. Uma otite que Né? virou meningite. Então, assim, o perigo Desenvolvimento. é esse. O perigo é quando a pessoa vai para a radicalidade da terapia alternativa e quer abandonar tudo que tem comprovação científica. Óbvio que, assim, nenhum excesso é bom. Eu morei no exterior 3 anos e eu vi o tanto que se desperdiça antibiótico no Brasil. A gente toma antibiótico por qualquer besteira aqui. Lá, para você conseguir um antibiótico, minha filha do céu, é suado, viu? Você tem que estar ruim. Mais de 3 dias de febre muito alta, aquela coisa toda. Então, seria sim bacana que o nosso SUS e os nossos médicos de plano de saúde parassem de dar antibiótico por qualquer coisa. Agora, daí, não vou dar antibiótico porque intoxica, porque faz mal, o menino tá lá 3 dias com febre, 42 graus, e você não quer dar, aí não, entendeu? Aí, veja bem, é outro excesso que não é bom. Por fim, então, a última pergunta, porque vai acabar o nosso tempo daqui a pouquinho, e com relação ao diagnóstico e à intervenção precoce, né? Que você também foi uma defensora dessas estratégias aí em vários momentos aí da sua trajetória, né? Que existe aquele começo que é tão precioso e que às vezes tem um atraso nesse diagnóstico do TEA. O que pode ser feito? É falta de treinamento dos médicos? É negação das famílias? É preconceito? Por que às vezes demora tanto para chegar a esse diagnóstico de autismo e ser devidamente assistido? Os pediatras não estão preparados e são eles que têm o contato com a criança mês a mês quando ela é bebê. Né? Então, assim, a pediatra do TEL, por exemplo, ela falava que estava tudo bem com ele. Eu fiz uma pesquisa uma vez na minha página, teve mais de 1.000 respostas e 80% das pessoas me disseram que o pediatra não notou que tinha algum sinal de atraso ou que ignorou a mãe quando ela foi preocupada, falar que achava que tinha alguma coisa. 80%. Então, assim, a gente precisa alterar a grade do curso da especialização em pediatria na faculdade de medicina, porque se a gente está falando de um transtorno que está presente em quase 1 em 50 crianças, os pediatras precisam ter um olhar mais apurado para isso. Porque a gente sabe que quanto mais cedo, melhor. Não necessariamente você vai dar um diagnóstico para um bebê. Agora, você vai saber notar que tem algumas coisas ali que não estão de acordo com a idade do desenvolvimento que ele deveria ter para aquela idade. Você já pode fazer coisas, mesmo sem o diagnóstico. Já pode fazer uma físio, já pode fazer uma TO, já pode. Né, coisas para fazer sempre tem, independente de você já ter o diagnóstico, porque é muito bebê. Então, sim, os pediatras precisam ser treinados com relação a atrasos no neurodesenvolvimento e a gente parar com esse discurso que está na boca de todo mundo de que cada criança tem seu tempo. Não é assim. Uma criança de 2 anos que não está falando, no mínimo, ela tem um problema auditivo. Tem que ser investigado. Bom, André, eu queria te agradecer infinitamente. Assim, eu sou sua fã, te acompanho há muito tempo, desde os primórdios aí do Lagarta. Queria te parabenizar aqui publicamente. Queria dizer que é uma honra imensa. Estou muito feliz, muito grata. E queria agradecer muito a Tharita, do fundo do coração, especialmente aqui, por ter feito esse convite, você estar aqui. Também a Fabiane e a Vânia, da nossa página Spectrum Fisiotea,
o pessoal que está aqui acompanhando, esse é o último assunto que a gente falou, tem um post sobre isso também, né? Quem quiser acompanhar. Temos aí 30 segundos, André, eu vou deixar você fechar suas considerações finais aí, por favor. Eu queria agradecer muito, queria pedir desculpa pelos problemas técnicos, que eu esqueci de carregar o meu celular durante o dia. Na hora que eu vi, aí liguei no computador, o computador desligou, enfim, gente, deu problemas. Muito obrigada, adorei o papo, eu nem vi passar também. E contem comigo aí, gente. Adoro fazer essas lives com uns assuntos meio diferentes, assim, que não ficam me perguntando sobre ser mãe de autista. Gosto muito. Me chama para palpitar mais, gente, sobre coisas diversas. Eu gosto de palpitar. Obrigada, pessoal. Um beijo imenso. Obrigada, Andréia, de coração.